É com satisfação que a gente vai dar início então a essa sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso. Cleiston, você tem 20 minutos para a apresentação, com uma tolerância de mais ou menos 5 minutos. A gente pede que tente respeitar esse tempo aí. E na sequência depois eu dou continuidade com a palavra dos professores da banca. No momento que o Cleiston estiver apresentando, eu peço que todos deixem os microfones desabilitados. É, Obrigatoriamente a gente pede que você deixe a câmera acionada, Cleiston, na apresentação, na arguição. E os demais, se quiserem desligar momentaneamente enquanto ele apresenta, fiquem à vontade. Então é isso. Cleiston, boa apresentação. Está contigo aí Muito a obrigado, palavra. professor. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. O tema do meu trabalho é planejamento da expansão do sistema elétrico, do sistema de transmissão de energia elétrica, estudo de casos da região metropolitana de João Pessoa. Meu nome é Cleiston Silva Amaral, sou aluno de graduação de Engenharia Elétrica no IFPB, Campo João Pessoa, e meu orientador é o professor Dr. Franklin Martins Pereira Pamplona. O trabalho vai ser dividido nessas etapas, no qual, na introdução, será apresentado os passos de definição da escolha do tema e a problemática a ser resolvida, que é essa análise em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa. Após, tem um processo que é feito, um planejamento de expansão, como se deve ser seguido, e após a aplicação desse planejamento, que é o detalhamento do estudo na região de João Pessoa. Após isso, vão ter as considerações finais, fechando e mostrando os resultados obtidos no TCC. Há aumento das linhas de transmissão no Nordeste, pois há aumento da geração na parte eólica e na parte solar, no Nordeste, no Rio Grande do Norte e na Paraíba também, enfim, na costa do Nordeste. Para isso ser feito, para esses modelos de planejamento, nesse aumento de planejamento, aumento de linha de transmissão, precisa desse planejamento da expansão. Segue normas de alguns órgãos, como a Empresa de Pesquisa Energética. E para a gente ter a escolha desse tema, foi a observação da construção da LT Campina Grande, que é a linha de transmissão Campina Grande 3 a João Pessoa 2, que foi incentivou a escolha desse tema. Ela passa próximo aqui à cidade de Mogeiro e incentivou a essa escolha. Um dos problemas que se tinha é o esgotamento e transformação de uma subestação, Mussuré 2, que é situada na região metropolitana de João Pessoa e abastece tal região. E isso gera problemas de abastecimento. Já tinha notícia em 2023 desse problema e já tinha sido antecipado em 2016. E a solução foi escolhida e mostrada como a linha de transmissão Campina Grande 3, João Pessoa 2. Para a montagem desse estudo, foram utilizados esses documentos, que tem a linha de tempo mostrada abaixo. Em 2007 tem o documento sobre torre de transmissão, mostra a evolução, e a que foi utilizada, que é conhecida vulgarmente como cara de gato. Em 2014, um relatório do tipo R1, que a gente vai mostrar o que é isso, que já cita problemas, resolução dos problemas de potencial eólico do Nordeste, e dentre eles a solução que vamos tratar aqui, que é mais amplamente explicada no relatório de 2016, que está mostrado aqui. Em 2016 tem a matéria de uma Globo, do G1, né, que mostra a falta de linha de transmissão, já é um problema que houve, né, poderia ter sido gerada energia, e devido à falta de linha de transmissão estava tendo
não se podia aproveitar o potencial já instalado. Em 2017, houve o plano decenal da expansão, que mostra algumas soluções, e em específico para a região tratada e também para o Brasil no geral, pela empresa de pesquisa energética. Em 2019, foi utilizada uma notícia que mostra o andamento das obras na linha de transmissão, na subestação, pelo governo da Paraíba. Em 2022, destaca-se que o projeto da Estelat Brasil recebeu licença para iniciar a operação, que é uma das empresas responsáveis por construção. De maneira geral, o objetivo deste trabalho é detalhar a realização do estudo do processo de planejamento e de expansão da região metropolitana de João Pessoa. A gente vai mostrar onde é. Objetivos específicos são identificar e analisar esse processo de planejamento, como foi feito, enumerar as causas que mostram a necessidade da obra para esse planejamento de expansão e verificar a ordem sequencial e como foi feito, com coerência técnica, tanto a etapa de planejamento e a obra e as etapas dessa nova obra. O sistema que estamos analisando é citado por essa parte circular aqui, que é a região metropolitana de João Pessoa, composta por 12 municípios. Essa aqui era o mapa como era em 2016. Já recebia o fornecimento em verde, temos linha de 230 mil volts. Aqui são circuitos duplos, onde estão passando maus entre Goianinha e essa bifurcação que vai para Mussuré 2 e Santa Rita 2, são subestações. E Mussuré 2 estava abastecendo no fio, que também recebe abastecimento de Goianinha, para outra linha de transmissão. A subestação João Pessoa 2 estava sendo estudada para ser inserida nesse meio. Os estudos de 2015 foram os que mostraram que haveria esgotamento na subestação Mussuré 2, e a solução é essa LT, que já foi citada. O planejamento do setor elétrico brasileiro, aqui a gente vai ter nesse tópico a explicação de como é feito o estudo para melhora no setor elétrico. Quando tem alguma alteração que vai ser integrada na rede básica ou rede básica de fronteira no Brasil, preciso fazer ter um certo passo a passo para ser implementado isso. E envolve diretamente o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema e a Empresa de Pesquisa Energética. Indiretamente, mais alguns setores, como a ANEEL e outros. Bem, aqui a gente mostra como é feito isso aí. Tem que ser feito, solicitado um relatório pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, inicialmente. Nela é feito uns estudos com as características elétricas, econômicas e socioambiental. A gente vai citar mais um pouco à frente. E ela dá alternativas, a melhor alternativa são analisados os detalhes da característica técnica, quando necessário, chama-se relatório R2, as diretrizes de traçado, localização da subestação, e análise socioambiental, que é o relatório R3, estimativa de custos de fundiários, no caso, que é a de locação, relatório R5, e o compartilhamento das linhas existentes, das instalações existentes, que é o relatório R4. Uma ou outra dessa pode não precisar ser executada. Depois de feito isso aqui, são feitos análises de qualidade e conformidade pela empresa de pesquisa energética. Se não precisar de ajustes técnicos e nem houvesse restrições socioambientais, a aprovação final do documento e encaminhamento aos documentos à ANEEL. Bem, as etapas são as seguintes, né? De maneira resumida, né? A gente está apresentando aqui como é o TCC. A elaboração do relatório R1 é feito, que é esse de viabilidade técnica econômica já citado. Aí ele tem alternativas. Aí a mais adequada, observando essa questão, né? Financeira, ambiental, faz um estudo mais detalhado, que são os estudos anteriormente citados, de R2 e R5.
tem um acompanhamento desses estudos, uma avaliação, uma elaboração do plano de operação elétrica e a elaboração do plano de outorgas e emissão do edital do leilão. Vai para ser feita essa questão da construção, a leilões de transmissão também. Mais especificamente, o relatório R1 é feito, ele vê a necessidade de obras para solucionar um determinado problema elétrico. Além disso, são propostas obras que são consolidadas no decorrer da solicitação. É dividido em duas partes, esse relatório, que são as análises técnico-econômicas e análises socioambientais preliminares. Bem, agora que a gente soube como faz esse relatório, a gente vai para a aplicação dele na região metropolitana de João Pessoa. Que é esse estudo para poder aplicar a solução recomendada e como vai ser, né? Vai ser feito. A motivação na área foi atender as cargas da região, que era necessário haver, né? Necessidade de análise profunda de como seria implementada a linha de transmissão de 500 mil volts e avaliação da necessidade, se puder haver antecipação e se for necessário, vai fazer um adiantamento dessa obra, fazer menos tempo. Foi feito esse estudo aqui em 2016. O arranjo inicial do barramento de 500 mil volts de uma pessoa era tipo anel, barramento em anel, que é como exemplificado no diagrama aqui à direita. Contudo, a subestação de uma pessoa vai evoluir para uma barra dupla, que é outro, com disjuntor no meio, que é outra formação mais adequada para essa subestação. E a subestação de uma pessoa 2 já está programada para isso. Em 2016, a gente tinha, como mostrado ali no mapa, e agora de maneira mais destacada, essa formação aqui, circuitos duplos, né? Ou seja, compartilhando mesmas torres de transmissão, e aqui, né, em certo ponto, tinha bifurcação para Mussoré 2 e Santa Rita 2. Inicialmente foi proposto um seccionamento e inserção de uma subestação chamada João Pessoa 2 nesse ponto, tá certo? Que a gente vai ver que vai aproveitar linhas de transmissão existentes, torres já existentes. Foi agora analisado, para isso ser implementado, foi analisado alternativas que eu vou mostrar à frente. Para gerar alternativas para a resolução, que foram geradas para Energisa, foram utilizados dados de simulações do plano decenal da energia, também de barramentos de fronteira fornecido pela Energisa. Para esse Enofio também tiveram outras fontes, e aqui eu estou exemplificando algumas. Os limites operativos para fazer os estudos de caso foram observados respeitando critérios técnicos do Operador Nacional do Sistema. Foram utilizados vários cenários de fluxo de potência para simular as várias etapas do ano e referentes ao Nordeste, Norte e um de Norte seco, com carga leve, média e pesada, para ficar com coerência com o que realmente ocorre no Nordeste. O estudo realizado em 2016 mostra que haveria já problemas em situação normal e situação de emergência, que são duas situações de operação do sistema. Na condição de emergência, já seria notado problema na SE subestação Mussoré 2 e também na linha de transmissão Pau-Ferro e Goianinha, que aqui está muito carregada e aqui está sobrecarregada, né, mais do que a capacidade. Para a solução, a Energisa propôs, junto à EPE, o relatório que estava sendo montado na EPE, 8 alternativas, das quais 3 foram eliminadas, mas as ideias delas foram agregadas às 5 alternativas escolhidas. Há especificidades que têm que ser consideradas de cada subestação. Foi apontada no Mussoré 2, que já tinha 4 transformadores, a SE subestação no fio, né, que possuía o setor 230 kV, 1000 volts e precisa de ampliação. A subestação Santa Rita, subestação que não tem problemas quanto à ampliação. A subestação Campina Grande, que
já tinha sido programado essa expansão, entrou em operação, mas já tinha sido visando essa linha de transmissão, o que vai facilitar, o que facilitou, no caso. Dentre as alternativas empregadas, que vai estar mais à frente, um que é comum a todas, que vai ser implementada, independente da que foi escolhida, é a linha de transmissão de 500 mil volts, com 4 cabos por fase, condutor rail, e um reator de linha de 100 MVAR, e um autotransformador de 500 para 230 mil volts, de 450 MVA, na subestação João Pessoa 2. Isso foi indicado para 2021. Analisando as alternativas indicadas, aqui à direita temos os diagramas unifilares, em verde a parte de 230 mil volts, em rosa a parte de 69 mil volts, que é a entrega Energisa, e em vermelho a parte de 500 mil volts. A parte tracejada é a que estava indicada para ser construída. Bem, essa alternativa 1, o problema dela é que seria alimentada radialmente a distribuição da SE de distribuição João Pessoa, e com isso perderia confiabilidade. A inserção do transformador de 150 MVA para Santa Rita, em 2021, de inserção de banco de capacitor de 70 MVAR na subestação João Pessoa 2, que vai ser, como mostrado lá, tem um ponto de integra mais central, e seria necessário construir trecho de meio quilômetro de rede para ligar a João Pessoa 2 para Santa Rita 2, meio quilômetro de rede para Mussuré 2, meio quilômetro de rede para interligar-se à rede de Goianinha. Seria central, faria um seccionamento nas linhas de transmissão, e, bem, foi eliminada foi analisada e vai ser mostrada porque não foi escolhida. A alternativa 2 é muito parecida com a primeira, só que ela não faz o seccionamento da LT, que liga Santa Rita 2, Mussuré 2 e Goianinha, e sim faz novos trechos, conectando essa parte tracejada aqui, conectando Mussuré 2 e Santa Rita 2, a João Pessoa, mas segue a inserção dos equipamentos diferentes nos mesmos anos. Subestação 3, bem, eu gostaria de indicar que também há um alívio da transformação da subestação Mussuré é previsto para cada um deles, e são de maneiras parecidas, que é a transferência, né, de cargas da subestação Cruz do Peixe para a subestação Santa Rita. Assim, vai ser aliviada a carga da subestação Mussuré 2. Esse aqui é uma descrição da alternativa 3. Aqui teria mais um ponto de entrega de energia em 69 mil volts, próximo à subestação no fio. Para isso, tem esses transformadores que são programados para lá. E, bem, eu vou passar de maneira breve por ele. A alternativa 4 é parecida com a 3, com subestação no fio, só que, em vez de aproveitar e fazer o seccionamento, há também a construção de um maior trecho de linha de transmissão, e basicamente isso a diferença. A alternativa 5, o ponto de entrega novo criado é próximo à subestação, na subestação João Pessoa 2. Tem a inserção de novos transformadores e a entrega aqui é Energisa. Podemos deixar aqui a transformação, o alívio da carga de subestação Mussuré 2, o barramento de 69 mil volts da SE Mussuré será alimentado pela subestação João Pessoa 2. Vai ter um novo ponto de suprimento que foi citado, para entrega para energia de 69 mil volts, e os outros, aqui o transformador e o seccionamento são as datas que vão ser inseridos, né? O transformador de Santa Rita em 2025, seccionamentos realizados em 2021, e banco de capacitores inseridos de 50 MVA, no caso, foram mudados. Em cada alternativa tem o tipo de banco de capacitor. Esse aqui é um menor, né, que foi escolhido de 50 MVA na subestação João Pessoa.
Nesse estudo também foram feitas análises das alternativas. A alternativa 5, no horizonte de 2025, ela apresenta, tanto em condições normais quanto em condições de emergência, valores aceitáveis de operação nos pontos estudados aqui, que são destacados aqui, e no trabalho de conclusão tem mais alguma outra análise. A comparação econômica, a alternativa 5, considerando o rendimento necessário de perda, fica tecnicamente empatada na taxa de 5% com a 4, a 2 e a 1. Foi feita uma comparação econômica mais aprofundada e a alternativa 5 foi escolhida por apresentar um menor custo global, menor construção de estruturas de 230 mil volts, aproveitando muito das existentes, fazendo seccionamento das linhas existentes, e a criação do novo ponto de suprimento próximo ao centro de carga, que é na própria João Pessoa 2, antecipando alguns problemas em relação a problemas ambientais futuros, com relação à alocação de terra também, problemas fundiários. Também foram feitas mais avaliações nesse relatório, que é a avaliação técnico-econômica, para escolher o condutor, que, mesmo não sendo mais barato, foi escolhido por ser utilizado na região e, no futuro, devido a uma tendência de aumento de custo marginal da expansão da geração, vai se tornar melhor. Então, foi escolhido dessa maneira, melhor financeiramente. Com análise de sobretensão da frequência fundamental empregados na rede, dessas 3 maneiras, foi observado como foi a melhor maneira de fazer a energização da linha de transmissão de 500 mil volts, que é por Campina Grande. Também foi evidenciado a necessidade do reator de linha fixo citado, e viu-se que a energização dos bancos capacitores, quando são energizados, não há variação superior ou inferior a 0,05 PU, ou seja, fica em valores aceitáveis para o fornecimento. A análise de curto-circuito foi feita para a decodização de disjuntores em horizontes de 2021 sem obras, 2021 e 2030 com obras. E foram obtidos os valores de corrente de curto-circuito nas principais subestações de rede baixa e rede básica de fronteira. Para isso, ficou num valor adequado. Esse estudo foi necessário para isso. Também, de maneira final desse trabalho, teve uma análise socioambiental, que é indicada no final, onde mostra os problemas, os trechos onde passam a linha de transmissão, e estão contidos ao final do relatório dito R1, com esse nome do tópico 3. As linhas de transmissão utilizadas, observadas em campo, aqui temos 2, que são uma torre estaiada e uma torre com 4 bases, que foram observadas em campos e estavam sendo construídos pela empresa Side Towers, responsável nessa região observada. Mais detalhes também foram expostos no trabalho de conclusão escrito. De maneira geral, foi apresentado neste trabalho foi apresentado como as etapas de planejamento são necessárias para serem feitas. A aplicação foi feita na região de João Pessoa através do relatório R1 estudado. Quando em operação plena, as obras vão proporcionar uma operação sem subtensão, sem sobrecargas, ou seja, uma operação ótima para a região, região metropolitana de João Pessoa. O planejamento dessa obra foi realizado como é requerido pelo Sistema Elétrico Nacional brasileiro, né? Apesar de apresentar confiabilidade, esses estudos, pode ser que precisem outros estudos posteriores, ao longo dos anos, dependendo da alteração de carga, enfim, para solucionar problemas vindouros. E os softwares de análise, como o AnaRead e o AnaFi, são altamente necessários para esses estudos e possibilitam essa flexibilidade de análise.
agradeço a Deus por tudo, agradeço minha esposa, minha mãe, minha família por tudo que já fizeram e fazem por mim, aos professores de instituição de ensino pelo conhecimento repassados, aos amigos e cada um presente nesta defesa, por tudo que representam em minha vida. Agradeço também aos professores da banca, que além do professor Dr. Franklin, meu orientador, estão o professor Dr. Álvaro e o professor Dr. Valmeran. Muito obrigado. Obrigado, Cleiston. Você ficou aí no limite do tempo. Eu passei um pouco, desculpe aí, eu ia... Geralmente, quando a gente vê muito slide, a gente já fica um pouquinho preocupado, mas deu no limite máximo, tá tudo certo. Então, é com satisfação aqui que eu vou dar continuidade à defesa. Como a gente vai ter duas bancas no dia, eu vou iniciar aqui por ordem de chegada na sessão, vou iniciar pelo professor Valmeran, depois a gente inverte na segunda defesa do dia. Pode ser assim, colegas? Valmeran, muito obrigado aí pelo aceito em participar da banca. Eu sei que é um tema que você já não está muito envolvido nos últimos anos, mas aí é uma oportunidade da gente discutir alguma coisa relativa ao que a gente vem fazendo aí no âmbito do acadêmico lá das disciplinas. Depois eu tenho até uma historiazinha para contar a respeito da ideia desse trabalho. Fica à vontade aí para seus comentários e arguições. Ok, Franklin, obrigado. Bom dia, gente. É verdade, Franklin, já fui bom nisso, né? Já fui bom nesse assunto. Mas faz tempo que me afastei, mas já me lembro de alguma coisa. Mas vamos falar sério. Cleiston, parabéns aí pelo trabalho, Franklin também. E confesso que eu dei só uma lida, mas me impressionou muito. Mas muito mesmo. Certo? Então, eu começo de cara já dizendo isso. Né? Gostei muito do texto, gostei muito, né, como você apresentou o assunto, gostei principalmente da motivação que levou ao trabalho. Então, assim, eu gosto muito dessas, né, você viu lá uma construção lá perto da sua região e aquilo, não é? Você ficou curioso, como é isso aqui? E daí você mergulhou e foi buscar um mundão de coisa, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionado não só com a escrita do trabalho, mas também pela apresentação e pela riqueza de detalhes. Cleiston, aí eu pergunto a você, se eu entendi, né, e a sua apresentação também ajudou, você analisou, não é, os documentos, não é, que levou a identificação da necessidade da construção de uma nova linha de transmissão, passando pelos estudos, né, a elaboração de alternativas, e aí o detalhamento de cada uma, e aí se fez a peneira, e daquelas que foram mais viáveis, se prosseguiu com R2, R3 até o R5, não é? E você foi mostrando passo a passo. A pergunta é, você chegou a fazer alguma simulação para reproduzir o que tinha lá né, os resultados dos estudos? Você simulou ou você foi descrevendo o que estava nos relatórios, nos documentos? A gente não fez a simulação, a gente fez essa análise para mostrar como faz o processo e como foi aplicado. O foco tinha sido essa análise, mas a gente mudou. Pronto, eu entendi isso. Aí por que você citou o AnaRede e esse software, o AnaFaz?
Eles são utilizados, Eles foram usados sim, nesse... eles foram utilizados no processo de desenvolvimento desses relatórios. Aí eles são Certo. muito utilizados para isso, para a geração dos detalhes dos gráficos, sem análise de sobretensão, de problemas que são encontrados em cada alternativa dessa. E mais especificamente foi estudado na alternativa escolhida, para ver se era adequado. Aí esses softwares foram necessários para atestar que estavam... Então, assim, aí a outra pergunta que eu coloquei aqui, então já está automaticamente respondida, que eu perguntei se você pensou em alguma alternativa diferente das que foram apresentadas nos relatórios. Alguma solução diferente. Ah, vamos fazer sem fio? Não. Você chegou a pensar? Não. Não cheguei pensando. A gente analisou esses que tinham. Era uma alternativa também chegar a essa análise, mas a gente fez análise em cima das existentes. Então, na minha opinião, essas duas coisas que faltaram é exatamente o que daria a esse trabalho uma dissertação de mestrado. Só faltando essas duas coisas. Porque o que você fez foi um detalhamento tão grande de assim descrevendo, analisando passo a passo, o porquê disso, o porquê daquilo, que fazendo a simulação para reproduzir o que as outras equipes chegaram, e a partir disso, com análise crítica, você, olha, a minha proposta não é nenhuma dessa, é essa aqui. E dizer o porquê seria uma dissertação de mestrado. Por isso que me impressionou o seu trabalho. Eu fiz essas perguntas só para concluir isso. Você percebeu no estudo desses documentos, né? Está havendo um aquecimento no mundo do trabalho, na área de linha de transmissão? Você sabe dizer se... Porque houve um tempo aí, né, que deu uma parada, inclusive é isso que gerou um certo gargalo. Por pouco, né, a gente não teve um apagão, não por conta de falta de geração, mas por falta de linha, né, de transmissão. Isso está voltando, está aquecendo o mercado de construção de linha, você sentiu isso, sabe dizer? Na pesquisa que vi, sim, aqui está tendo essa construção. Além delas, tem outras programadas para o Nordeste. O relatório de 2014 ele mostra que tem várias obras planejadas para o Brasil todo e muitas para o Nordeste, para ter mais de um caminho, né, para abastecimento às regiões. Antes de ter sido construída essa linha de transmissão de Campina para João Pessoa, também tem a de Natal para Campina, e essa já faz parte também desse trecho. Eu não cheguei a analisar especificamente a união das duas, mas eu também vi o mapa do Sistema Elétrico Nacional, que é mostrado pela empresa de pesquisa energética. Aí tem toda essa parte, e o relatório de 2014 cita todas essas outras obras que estavam previstas e são necessárias em todas as outras regiões. Ou seja, devido a isso, eu concluo que sim, que tem esse aquecimento, que está tendo essa melhora de modo geral no Brasil todo para essa construção. Você estagiou lá na obra? Não. Estagiou? Não. Eu estagiei numa empresa de construção em Itabaiana. Teria sido fantástico, não era, Frank? Eu fui ainda na empresa, mas você visitou lá. Eu visitei a Site Towers lá estava em São José dos Ramos. Só que tinha morrido um funcionário de infarto no dia anterior, aí não me aceitaram lá. Eu pesquisei, fui em campo, perguntei na construção, vi algumas etapas que eles fizeram aqui. Tirei várias fotos também, enfim, fui registrando, conversando com o pessoal. Parava no caminho, conversava com ele em busca de informação. Aí, junto ao professor Franklin, que a gente conseguiu, o professor Franklin conseguiu me passar vários mais, deu uma orientação, por aqui, quais são, me passou os relatórios, aí a gente foi aprofundando a partir daí. Porque assim, não estava conseguindo pegar esses documentos, para acessar esses documentos, foi relativamente, ou teve dificuldade, ou foi fácil? O professor
me passou, né? Aí depois dele fazer essa pesquisa que resultou, como ele já tem essa noção maior de EPE, aí ele, depois de fazer essa pesquisa inicial, eu consegui achar os outros. Mas é fácil, a pessoa colocando o nome linha de transmissão, ou estudo, EPE, relatório R1, ele aparece fácil no Google para acesso ao pessoal. Isso é uma coisa Aí, boa, né? Porque inicialmente acho que... eu não estava sabendo bem os termos a procurar, mas depois aí Uhum. ficou mais fácil de achar outras coisas, algumas informações. Algumas É a lei específicas, eu acho que geralmente. deve ser a lei da transparência pública, né? Que força esse... Porque isso antigamente era coisa raríssima de se conseguir, né? A não ser que tivesse conhecimento, né? Alguma pessoa lá dentro para pegar. Avançamos, né? Por fim, duas coisas. Não, só uma curiosidade. Aí fala na subestação João Pessoa 2, né? Que é essa subestação nova que entra aí para, como que desafogar aí, receber uma nova linha. E a subestação tem a João Pessoa 1, que é esse 2 é porque tem a 1. Onde é a 1? Eu não pesquisei exatamente onde é a 1. A 1 é a da Energisa. Aquela que fica ali na Pedro II, perto da mata ali do IF. Sim, certo. Certo. Essa eu conheci também já. No estágio do técnico eu conheci elas. Essa é uma também. Pronto, então assim, Cleiston, eu não tenho nenhum reparo a fazer no texto, assim, nada me saltou os olhos assim para até a descrição dos objetivos que geralmente é onde a gente, né, quase sempre faz ajustes, né? E você descreveu bem tanto o geral quanto os específicos. Na minha opinião, né, ficou muito bom. Então, eu estou satisfeito aqui com a arguição, Cleiston e Franklin, e concluo parabenizando pelo trabalho realmente de um nível muito bom. É isso. Obrigado, Valmeran. Você sempre vai no âmago da questão. Tem justamente alguns pontos que você comentou. Já estava aqui no meu script para fazer uma historiazinha após a fala de vocês. Eu resumo depois da contribuição aí do Álvaro, certo? Porque, como eu falei, tem uma historiazinha por trás do TCC interessante e com um foco específico aqui da minha ótica. Mas vamos por etapas. Obrigado pelas contribuições. Se tiver alguma dúvida depois, fique à vontade. Álvaro, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Contigo a palavra, fique à vontade. Eu que agradeço, né? Primeiro, bom dia a todos, bom dia, Franklin, Valmeran, né? Mais uma vez, né, Valmeran? A gente em conjunto aqui, serão duas, né? Bom, em primeiro Essa lugar, dupla vai chegar na Copa, Álvaro. pois eu estou A achando dupla de também, viu? ataque. É. Bom, em primeiro lugar, Cleixon, eu particularmente falando, eu nunca vi um trabalho com esse tema aqui, né, no IEF. Eu estou com quase 10 anos aqui no Campus João Pessoa, né, e é a primeira vez que eu vejo, e eu fiquei muito feliz em ver, né, um trabalho com esse nível de detalhamento e com essa importância, né. Eu gostei da apresentação, eu não tenho nada a falar a respeito da apresentação, porém, né, eu vou fazer apenas algumas observações, coisas poucas aqui, né, ao longo do texto, né, é mais para tirar algumas dúvidas, me lembrando, inclusive, da minha época da Eletrobras. Claro que eu não fiquei numa empresa de transmissão, né, mas sim de distribuição, vi alguns estudos e sempre me saltaram aos olhos essas questões, né, e notadamente algumas coisas que vêm despertando o meu interesse, haja visto que a gente está vivendo agora em termos de expansão da nossa matriz, né? Cleiston, se você tiver acesso ao texto aí, não precisa nem projetar aqui, eu vou pedir que você vá lá. Seu microfone está desligado, pode interagir comigo, fica à vontade. Certo, eu estou com ele aqui na mão já. Pronto, perfeito. Vamos lá na página 16. Tem o primeiro, o segundo, eu vou abrir aspas aqui para você no terceiro parágrafo, certo?
A construção, planejamento, licitação, licenciamento ambiental de várias outras LTs de mesma atenção, quando em operação, trarão melhor qualidade de energia e maior segurança do setor elétrico nacional, permitindo operações de grande porte como abastecimento de outras regiões do país. Perfeito. Agora vem a coisa que me chamou muita atenção. O Sistema Interligado Nacional obtém ganhos em segurança energética com as LTs e SS planejadas no Nordeste do país. Isso é verdade. Visto o grande potencial eólico, solar e maré motriz nessa região, que é explorado mais a cada ano. Eu vou fechar aspas aqui para você. Bom, a gente está adentrando aí numa diversificação de matriz. A primeira pergunta que eu tenho, é se nesses relatórios que você viu, notadamente no R1, tem algum estudo sobre a estabilidade do sistema? Não, professor, não, eu não observei, não. Certo. Se porventura passou batido, eu só recomendaria que pelo menos você citasse, se lá tivesse. Eu acho que seria interessante. Por causa Nessa dessa... Só se você verificar lá, certo? Eu vou agora... Essa observação aqui é pequenininha, mas eu vou fazer Álvaro, porque... Oi? Álvaro, você me permite só aproveitar esse ponto? Permite? Eu acho que o estudo, em algum ponto lá, fala que é em estado de regime permanente. Aí Pois não é. há estudo de estabilidade. Eu vi isso, sabe, Valmeran? E é justamente o que me preocupa, como eu vou fazer lá na frente algumas observações, Porque esse relatório, se não me engano, é de 2014, né, Cleiton? Ou é 2016? O que cita no Nordeste, de maneira geral, é o R1 de 2014. 14. Aí, esse da região metropolitana é de 2016. 16, perfeito. A figura, lá na página 18, é porque eu faço as observações com uma tela maiorzinha, Cleiton, é quase do tamanho real, sabe? Eu achei a figura 3 aqui na página 18, apareceu lá no slide 9. Eu achei ela pequenininha, eu acho que poderia aumentar um pouquinho mais, só para facilitar a leitura. Essa observação é de pequena monta. Oi? No TCC, certo? Aumentar ela no TCC. Isso, só isso. Exatamente. Eu sei que isso aqui dá para pular, Vou lá para a página 19. Isso é mais uma questão de dúvida, que eu acho que seria interessante colocar aqui depois na versão final. Na página 19, aí quando você está fazendo a descrição da etapa 1, lá nas etapas de planejamento da transmissão, aí tem a etapa 1, aí primeiro, segundo, eu vou abrir aspas aqui para você de novo, Após comparação das alternativas, é eleita a alternativa vencedora, a qual se traduz na alternativa considerada mais adequada, levando em consideração aspectos técnicos e econômicos, e é denominada de alternativa de referência. Perfeito. Essa definição abre portas para uma gama de estudos mais detalhados, subsequentes de acordo com as necessidades de cada empreendimento, fecho aspas para você. Aí eu só queria que você destacasse, Cleiton, quais foram os critérios para a escolha dessa alternativa vencedora de uma forma mais clara aqui, Para o leitor que não é bem acostumado, ele vai demorar para entender quais são os critérios de eleição dessa alternativa vencedora. Muito embora ao longo do texto, para a gente que tem mais experiência, a gente consegue ver mais claramente. Mas para aquele leitor que não tem essa expertise, aí fica um pouco mais complicado. Só citar aqui pequenininho, no instante você citaria, No instante você mostraria. Certo. Beleza? Já anotei. Pronto. Ainda nessa concepção, vou baixar agora para o outro parágrafo, É o primeiro, o segundo, o terceiro é o quarto parágrafo. Vou abrir aspas só numa parte desse quarto parágrafo. Vou abrir de novo para você. A próxima etapa é a solicitação de elaboração dos seguintes estudos complementares, caso necessários, pelo Ministério de Minas e Energia, para os agentes do setor elétrico brasileiro. Mais uma vez, o leitor que não tem essa expertise, ele vai querer saber que estudos são esses, que podem ser solicitados pelo MME.
Então, só bastaria você citar alguns exemplos aqui. Não é? Beleza? Certo. Citar. E eu acho também, mas nem se preocupa, Cleiton, essas observações já vão para o e-mail de Franklin, aí Franklin te repassa. Certo. Precisa nem anotar, tá certo? Tá ok. Eu acho também, olha, logo aqui na subseção 2.2, nessa daqui das etapas de planejamento da transmissão, eu acho que se você incluísse logo no início dela um diagramazinho de fluxo para essas etapas de planejamento, né, da transmissão, ficaria melhor para o leitor que vai ver isso pela primeira vez acompanhar a sua descrição das etapas, sabe? Porque vem a Certo. figura, ela já fala muito, né? Aí depois, com a descrição, sedimentava isso, né? Eu estou falando isso, já visto a importância do trabalho. É a primeira vez que eu vejo, né? Então seria interessante colocar isso, porque ele pode não, ele vai ser trabalho de referência para outros estudos futuros, né? Bom, agora vem a parte que Valmeran tocou ainda há pouco, né? Está na página 22. Eu vou abrir aspas aqui para você, né? A análise técnico-econômica tem seu início com a identificação da região de estudo e preparação dos cenários de carga. Perfeito. Esses cenários serão utilizados como dados de entrada para os estudos de fluxo e potência, maravilha, e curtos-circuitos previstos no R1. A partir disso, realiza-se o diagnóstico do desempenho do sistema em regime permanente com a topologia atual, ERP mesmo. Com base nos problemas encontrados nesse estudo, são propostas alternativas para solucionar estes casos. Para cada uma dessas soluções, realiza-se novamente um estudo de regime permanente para verificar o desempenho técnico das alternativas. Bom, vou parar por aqui, não é? Aí o grifo que eu quero que você dê é no quesito estudo de regime permanente, né? Eu vejo que você teve acesso ao R1, quando eu estava lendo, eu percebi isso, né? Agora endossei essa percepção pela arguição aí junto com o professor Valmeran, né? E eu acho que seria interessante que, claro, se puder, viu, Franklin, que deixasse no anexo uma parte desses estudos de RP, de regime permanente, não é? Deixasse aí, eu acho que seria interessante, pelo menos uma parte, né? Não precisa ser todo, não. Né? Pega lá um trecho, deixa esse estudo lá, certo? Bom, ainda nessa página 22, Cleiton, eu vou lá para o item 6, quando você estava vendo, falando das alternativas, né, e referência definida. Aí você cita a primeira coisa, né, que eu perguntei lá no início, só que não foi dada assim a ênfase devida. Veja só, vou abrir aspas para você. Análises complementares, 2 pontos. Aplicado para casos particulares, mas em geral, podem ser estudos de estabilidade e tensão. Né? Grifo aí, estabilidade e tensão. Confiabilidade, decisão sob incerteza, ressonância e extinção de arco secundário, dentre outros, fecho aspas para você, descrição perfeita. Né? Aí a grande pergunta é, nesse relatório aí, parece-me que não tinha nenhum estudo de caso de estabilidade de tensão e identificação de problemas oriundos da falta de inércia, né, do sistema com essa diversificação de matriz, né, Clécio? A análise isso aí pode ser ou não utilizado, né? Eu não observei se houve nesse relatório R1, eu não consigo responder agora, só se eu abrisse ele aqui para dar uma Não, conferida. perfeito, fica tranquilo. Mas Depois... eles são, assim, determinados pelo R1, se vai ser necessária essa análise complementar, né? Eu posso passar, perguntar ao Valmeirão uma coisa, Franco? O Valmeirão já... Valmeirão, é só uma questão de curiosidade mesmo, né? Com essas questões da perda inercial do nosso sistema, você teve acesso a estudos com relação a isso, né? Para ver como é que vai ficar a estabilidade dele, notadamente em frequência e em tensão? Não, Álvaro, eu estou afastado desse tema, sabe? Sim. Mas realmente é uma preocupação, né? Uhum. É uma preocupação com a inserção de solar e eólica Uhum. no sistema, né? Que muda essa questão, né? É.
por não ter reserva girante, essas coisas, Isso, né? isso. Acho que a gente vai ter... Isso aí abre um novo leque. Agora, como esse estudo é em cima de linha de transmissão, e mesmo assim numa região, né, estreita, aí por isso que talvez não há essa, a não ser que seja algo assim que muito necessário, que chame atenção, que é como está dito aí nesse ponto 6. Aí nesse tipo de estudo, eu acredito que não faz a análise da estabilidade completo do sistema, né? Do sistema. Não, eu fiquei preocupado porque, assim, essa expansão teve em vista justamente o escoamento da geração eólica, né? E aí, como a inércia fica mascarada atrás do conversor, eu fiquei na dúvida, poxa, cadê o estudo complementar aqui, né? Deixa eu só dar uma parte nesse ponto, Álvaro. Era o que eu ia até comentar, a Valmeran muito bem antecipou. Nesse estudo para linha de transmissão, o pessoal não costuma fazer esse estudo de estabilidade. E, na realidade, esse estudo ele vai se complementar com o que foi feito para os estudos da geração. Na construção das usinas, aí tem como foco muito forte esses estudos de estabilidade. Possivelmente o que vai acontecer é o seguinte: foi criado, foram feitos estudos na época para a instalação das usinas eólicas e etc. Com o sistema existente na época. Quando o sistema agora expande para a transmissão, por conta somente da parte de escoamento da geração, aí modifica aquele cenário de estabilidade. Aí deve ser retomado para aquele estudo de geração, na ênfase, na ótica da geração, novos estudos de estabilidade. Mas eles são levados meio que à parte. Aí o ONS entra um pouco nesse meio de campo aí para fazer os estudos de acompanhamento de operação. Perfeito. São linhas complementares. Para transmissão, realmente, eles geralmente não fazem parte do estudo R1, não. Esse não tinha. Certeza. Perfeito. Não, beleza. Tranquilo. Bom, então respondido aqui. Eu vou lá para a página 27 agora, Cleston. Lá no parágrafo antes da tabela 1. Né? Nesse parágrafo aqui, você disse aqui que foi considerado um fator de potência fixo em 0,95 atrasado, né? Aí eu só gostaria que citasse aí o motivo dessa consideração, acho que é importante e você deve ter a resposta no próprio relatório, né? É só aquela questão das pessoas que não estão acostumadas a ler, né? Certo. Já na página 28, no segundo parágrafo, você cita que há sim os estudos de simulação que a gente realmente sabe que tem que ter, né? Só que você só cita o simulador lá nas considerações finais. Eu acho que seria importante citar aqui também, né? Beleza? Certo. Salvo engano, eu confesso que minha leitura não foi muito aprofundada, não, mas eu acho que só está lá nas considerações finais os simuladores que foram utilizados. Isso mesmo. Agora, ainda nesse parágrafo, né, me chamou a atenção uma coisa, né? Eu vou citar aqui no finalzinho dele, ó. Eu acho que você pegou isso realmente lá do relatório. Aí, para os demais anos do estudo, os níveis de geração hidráulica do SIM foram aumentados para manter o equilíbrio entre carga e geração. Aí eu fiquei na dúvida, poxa, mas isso aqui não foi feito pensando no escoamento da geração eólica? Por que eles fizeram isso aí? Tem alguma citação direta lá do porquê, Franklin? Não. Tem não, mas isso aí é justamente a sua preocupação de estabilidade do sistema. É verdade. Não, se não tem problema não. Curiosamente, Álvaro, há uns 15 dias a gente fez uma visita no ONS. Sim. E tive a oportunidade de discutir lá com os engenheiros. Eles têm citado muito essa preocupação que você está falando aí sobre estabilidade. Eles até comentaram, né, que a gente tem potencial hoje para atender mais de 100% da carga do Nordeste. Tem. E não pode usar porque tem a preocupação de estabilidade do sistema. Pois é, cara.
E assim, você veja que tem muito pano para manga, né? Para a gente cair em campo, né, Valmir? E ganhar essa Copa aí da estabilidade, né? Porque tem que estudar isso, né? Eu acho que tem que trazer esse trabalho do Cleiton. Eu acho que vem para acender luzes sobre esse tema, né? Quanto mais a gente trouxer os meninos, né, com essas cabeças melhores que a nossa aí, agora eu vou voltar, vou inverter aqui, sem a inércia temporal, né, pessoal? Eles aí novinhos, né, cheios de energia, podem nos ajudar nesse aspecto aí. Né? Eu vou para a página 29, lá no último parágrafo, né? Eu vou abrir aspas aqui para você, Cleston. Aí você diz assim, olha, já no ano de 2026, mesmo em condição normal de operação, eu grifo aí, mesmo em condição normal de operação, subtensões poderão ser verificadas nas SEs Mussuré 2 e Norfil. Fato que indica o esgotamento da capacidade de controle de tensão na região de interesse. Olha só que coisa bacana. Fecho aspas aí para você. A grande dúvida é, mesmo essa subtensão aí, já foi considerando, de fato, a inserção da eólica ou num cenário que a eólica não estava com, digamos assim, com potência suficiente ainda para mandar na estabilidade, assim, no nível de tensão. Há alguma citação? Não. Eu vou buscar para adicionar. Tá. Não, se não tiver, você não tem o que fazer, né? Porque foi a questão do relatório, né? Só é a dúvida que surgiu. Né? E aí, eu vou lá para a página 31. Um ambiente de... Essa aqui é mais uma dúvida técnica, né? Os meninos podem me ajudar também, né? Eu vou aqui para o último parágrafo, me desculpem, o último parágrafo antes da subseção 3.3.1. Você diz assim, olha, ressalta-se que a LT de 500 kV, aí você fala aqui sobre os equipamentos, né? E fala do autotransformador para esse trecho aí de 500 ou 230 kV, né? Aí a dúvida foi o seguinte, será que tem lá, nesse relatório, né, alguma menção em caso de falha dos terminais desse autotransformador no lado de 230 kV, se tem algum estudo que prevê o impacto do subaumento de tensão, do súbito aumento de tensão? Que é um autotransformador, né? Se tiver alguma falha no lado Sim, de 230, aí eu queria só saber se eles fizeram alguma pequena menção, o que deve ser feito, enfim. eu vou colocar a observação aqui para verificar, professor. Não consigo lhe responder aqui, sim. Perfeito. Eu sei que você vai colocar. Deixa eu ir mais aqui. Estou terminando. Calma. Certo. Tranquilo, professor. Não, acho que essa aqui... Ele indicou, né, de maneira geral. Não falou nada, né? Ele mostrou nos 5, né, eu não aprofundei nessa parte que o senhor falou, não. Beleza. Se ele vê essa em questão de falha, né, do transformador. Ô Cleiton, só essa última aqui, pronto. Aí eu me dou satisfeito, né? Eu vou lá para a página 38, quando você fala dos estudos complementares, e aí você finaliza aqui logo no finalzinho do preâmbulo da seção 3.5, né? Aí que me chamou a atenção, olha só, eu vou citar aqui, você tirou de lá, com certeza, né? É o último parágrafo aqui desse preâmbulo. Diz assim, nesse estudo não foi necessário realizar, segundo a EP, as análises de desempenho dinâmico, estabilidade eletromecânica e de superação de barramentos e equipamento. Aí não há nenhuma citação, pelo menos, né, de emulação de inércia, ou pelo menos de indicação de estudos futuros, dessa emulação de inércia, não há nada sobre isso, só diz que não vai precisar colocar aí pronto. Ele é um pouco mais amplo lá, nessa justificação.
aí a gente pode fazer acrescentar justificativas do não Pronto. precisar. Aí ele Só para ficar explica mais melhor. claro. Só para ficar mais claro. Agora, sim, nada que alongue muito o texto, né? Pode ser uma coisa concisa, né? Resumida, já fica melhor. Né? Os outros aqui são coisas de pequena monta, são mais questões textuais mesmo. E eu me dou por satisfeito, agradeço o convite, né? Gostei muito do tema, gosto do tema. E tenho certeza que eu vou usar seu trabalho para trabalhos futuros, viu, Cleiton? Meus parabéns aí, parabéns a Franklin pela orientação. Me dou por satisfeito. Passar a palavra para você, Franklin. Muito obrigado, Álvaro, Obrigado. mais uma vez. Também pelas excelentes contribuições. É sempre bom contar com esse time, esse ataque aí nas nossas bancas. Eu vou aproveitar só para contextualizar um pouco da ideia desse nosso trabalho. Né? Eu já venho perturbando o Cleiton aí há um tempo com esse, com esse trabalho. A ideia nossa era, na realidade, fazer, Valmeira, replicar um pouco desses estudos, sabe? A minha intenção com um trabalho desse tipo era a gente ter, vamos dizer assim, uma espécie de fio condutor para os estudos na disciplina de distribuição e transmissão. Assim, aquela conversa que a gente estava tendo, Álvaro, sobre metodologias ativas, a gente está dizendo, eu não sou muito... acho meio estranho a forma disso. Eu prefiro usar muito o estudo dirigido, assim, pegar um caso real e a gente tentar entender como é que faz e tentar replicar isso aí na medida do possível. Então a ideia era pegar algo que fosse próximo à nossa realidade, e aí o Cleiton sugeriu, por conta dessa vivência que ele teve pessoalmente lá, ele estava na aula um dia, ele chegou com essas fotos. Professor, estão fazendo isso aqui e tal. Vamos descobrir o que é, né? Então procurar, veja lá e tal, aí a gente faz alguma coisa sobre isso aí. Então, a princípio, a ideia era a gente procurar saber quais as razões que levaram à construção da linha e como é que foi feito o projeto da linha, que é um pouco o tema, um dos temas da disciplina. Então, aí a gente caiu naquela, né? Assim, embora exista disponibilidade dos dados, como o Valmer até falou, né? Hoje, por questão de acesso a dados e tudo mais, é relativamente fácil você encontrar os relatórios, até o conjunto de dados que foi utilizado. A gente consegue obter isso aí. Tem lá no site, às vezes é um pouquinho difícil de encontrar qual, porque é tanta coisa que a gente tem que saber filtrar um pouco para saber exatamente qual dos estudos a gente vai utilizar. E aí, obtendo esses dados, a gente caiu numa outra dificuldade, que foi os softwares que nós temos disponíveis para fazer as simulações, talvez o que tenha levado o Cleiton a citar o AnaRede e o AnaFaz é que eu tinha sugerido a gente fazer justamente os estudos nesses softwares que a gente tem licença acadêmica aqui no Instituto. E além de outros, o Anatem, né, para fazer essa parte de estabilidade, transitorialidade magnética e tudo mais, tem um conjunto lá. Mas aí a nossa versão acadêmica ela é limitada, ela não consegue nem ler os dados que vêm do SIM, por conta do número de barras e do tamanho do sistema. Aí às vezes eu recorro a algum colega lá da Chess ou alguém que possa pegar pelo menos aqueles dados e compactar um pouco para a gente ter condição de abrir o arquivo aqui, e ainda assim a gente tem que fazer uma série de adaptações e limitações para fazer. Então isso aí vai ficar para um trabalho futuro, tentar obter um modelo compacto da nossa região próxima aqui, e aí a gente conseguir efetivamente fazer isso aí. A ideia da disciplina é apresentar esse problema, ele entender, estudar como é que são feitos os cálculos, e fazer a parte prática mesmo, né? Vamos simular, vamos ver e fazer essas análises todas aí, para sentir um pouquinho do gosto do que é o exercício da engenharia lá no EPE, na ANEEL, no EDS. Bem sucinto, né? Só um passant aí.
E além disso, aí também tem a questão de elaboração, né, de tempo. Essas coisas vão passando e a gente tem que chegar numa época que, rapaz, vamos mudar um pouco o foco. Você vai fazer esse estudo aqui, entender como é que faz, quais são os materiais e vamos tentar condensar isso aí e deixar um roteiro que a gente possa utilizar depois. Então a gente fica satisfeito com o trabalho que foi produzido, né? Chegou a bom termo. E aí a gente vai depois tentando acrescentar mais coisas, né? Eu acho que é isso. Então tem muita pergunta que comentário que o Álvaro fez que é realmente muito importante e a gente vai tentando acrescentar na medida do possível aqui, lógico, com a ajuda dos alunos, né? Se eles não estiverem dispostos a fazer, a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, não. Tem que estar com o pessoal disposto a executar. Então eu deixo os parabéns ao Cleiton, que ele sempre foi muito proativo nesse sentido, né? Passa trabalho, ele não reclama não. Executa e vai em frente. Então acho que é isso. Eu não sei se alguém da plateia tem algum comentário, alguma dúvida no momento. Não havendo, eu vou então pedir licença a todos e convidar o Valmeran e Álvaro para a gente partir para a próxima etapa, né? Após a deliberação da banca, é com imensa satisfação, Cleiton, que eu comunico que o seu trabalho foi aprovado e aprovado com nota máxima. Parabéns, né? Você obteve nota máxima nos itens texto, apresentação e arguição, defesa. Então, parabéns aí pelo trabalho executado. Realmente o trabalho ficou a contento do que a gente havia traçado, né? Eu desejo aí sucesso na continuidade aí da carreira, né? Eu acho que você agora está com tudo em dias para colar grau. Então, parabéns aí também. Sim. Agradeço muito aí a participação da plateia. É sempre bom quando a gente tem um público adicional, embora talvez alguns não sejam bem da área, né? Mas é bom porque fica conhecendo um pouquinho. Agradeço a todos. Agradeço muito aí a professor Valmeran e Álvaro pela gentileza em ter feito parte da banca. Deixo aberto então aqui a fala para quem quiser se pronunciar antes da gente fazer o encerramento, que daqui a pouquinho a gente tem outra sessão de defesa. Professor, muito obrigado também, desde já, muito obrigado por toda a ajuda também no decorrer desse trabalho, principalmente o senhor, professor Franklin, aos alunos também, ao meu amigo Alisson, Jason, que não está presente, mas que antes da apresentação deu essa força também aí. E obrigado a todos, de modo geral, e muito feliz com tudo, com a nota também, e com esse encerramento, e muito obrigado por tudo mesmo. Cleiton, meus parabéns. Realmente a nota foi merecida. Sucesso aí na sua carreira profissional, seja feliz. Parabéns também aos familiares, né, seus familiares e aos amigos presentes. Um abraço. Franklin e Álvaro, até daqui a pouco, né? Pois é. Cleiton, meus parabéns, né? Que Deus abençoe imensamente sua vida, sua carreira, né? E quando você estiver gerando oportunidades, lembre de onde você veio, para dar oportunidades aí aos seus colegas que estão ainda na batalha pelo alcance do diploma, né? É isso. Deus abençoe você e sua família. Obrigado. Vamos lá. 3, 2, 1. X aí para todo mundo. Obrigado, Alisson, também. Everton também aparecendo. Vamos lá. Deixa eu ver se coloquei aqui. Dá aqui para ver. Aí ficou show. Gente, bom final de semana. Depois eu te mando mais entro em contato contigo pelo Zap para a gente fazer essa finalização da parte burocrática, Cleiton. Certo. Professor, eu busquei também na biblioteca, eu vou querer a questão da folha de assinaturas, né, que é essa questão também. Vou providenciar, eu te aviso sobre isso tudo. E eu faço essas alterações assim que enviar também. Muito obrigado também por tudo e ótimo dia para vocês. Até mais. Tchau, gente. Bom dia. Bom final de semana.